o carro sofreu o que nós chamamos de aquaplanagem. Quando nós olhamos a situação do carro, eu havia percebido que o acidente, a situação era muito pior, muito mais grave do que eu havia imaginado estando dentro do carro. Nós percebemos claramente ali as mãos de Deus, guiando, protegendo e nos livrando. Bem, eu estou aqui para contar um testemunho do livramento que Deus operou na minha vida e na vida da minha família. Me chamo João Santos, frequento a igreja adventista do 7º dia da Vila Planalto, eu e a minha família, minha esposa e minha filha. O que ocorreu conosco, o livramento que Deus operou nas nossas vidas, aconteceu neste ano, 2023, no dia 20 de fevereiro, por volta das 18h50. Nós estávamos voltando de Ponta Porã, estávamos no meio do caminho de volta para Campo Grande, estava chovendo, estávamos na BR-163, uma BR movimentada, com bastante caminhões, veículos. E nesse momento, então, em determinado momento ali, o carro sofreu o que nós chamamos de aquaplanagem. O carro aquaplanou, rodou, não sei dizer, perguntar quantas vezes o carro rodou, não sei informar, não sei dizer quantas vezes o carro rodou, para que lado o carro rodou, porque quando a gente estava dentro do carro, a gente ficou assim sentindo realmente inútil, porque a gente não tem uma impotência total, a gente não tem como controlar, a gente não tem noção do que está acontecendo fora do carro. A família toda no carro, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhos, o Alexandre e a Fernanda. Então o carro rodou, aquaplanou, atravessou a pista ao contrário e foi bater no guarda-reio, né? Naquela proteção de aço na pista, do outro lado, na pista contrária. Eu confesso que nesse momento, dentro do carro ainda, quando o carro estava rodando aí, como eu falei, a gente não tem muita noção do que está acontecendo, eu pensei ali, questão de segundos ali, eu pensei, o carro aquaplanou, o carro está rodando, ele vai bater em alguma coisa. Quando ele bateu, eu falei, ele com certeza amassou, mas eu não vou ficar parado aqui na estrada. Eu vou pegar minha família e vamos continuar a viagem, né? Vamos só ver o que aconteceu ali e tal. Para mim, como eu falei, não tem noção, foi um esbarrão ali, o carro havia amassado a lateral, eu falei, vou continuar a viagem. E esse foi o meu pensamento ainda quando o carro estava rodando ainda. Eu pensei dessa forma, não vou ficar aqui, era noite, chovendo, não vou ficar com a minha família na estrada, assim que chegar eu vou, sigo viagem, quando chegar em casa eu tomo as providências que tem que tomar, sono seguro, coisas desse tipo. Quando o carro parou de rodar, que nós olhamos para frente, nós só enxergamos a luz de um caminhão, era por volta das 18h50, chovendo, estava chovendo bastante, e aí nós só percebemos ali, quando nós parou de rodar, nós olhamos, nós vimos um farol de um caminhão se aproximando de nós. Naquele momento nós não tivemos assim reação, os 4 praticamente, nós não tivemos reação nenhuma, porque a única coisa que nós fizemos naquele momento foi fechar os olhos e naquele instinto de tentar às vezes desviar ali a cabeça para o lado, para que e esperar ali a pancada do caminhão. Porque nós sabemos perfeitamente, de noite, chovendo, um caminhão não consegue frear. Para desviar também um caminhão às vezes carregado não tem essa possibilidade. Então a única reação nossa dentro do carro foi fechar os olhos. Fechamos os olhos já para esperar a pancada. O caminhão, provavelmente, o pensamento naquele momento ele era que o caminhão ia passar por cima de nós ali. E naquele momento então, mais uma vez, nós percebemos claramente, nitidamente a mão de Deus nas nossas vidas. Deus nos livrando ali, naquele momento exato ali. Porque nós fechamos os olhos, esperando a pancada. E quando nós, assim, os olhos fechados, nós não vimos caminhão, não sei que marca que era, não sei se era carreta. Porque a partir do momento que nós fechamos os olhos, nós só sentimos aquele vácuo do caminhão passando do nosso lado. O nosso carro chegou a balançar pelo deslocamento do ar ali, dentro ali do caminhão. Provavelmente o caminhão deve ter passado centímetros do nosso carro, pela percepção que nós tivemos com os olhos fechados. Nosso carro balançou com o vento. Então naquele momento, quando nós abrimos os olhos, nós percebemos que o caminhão havia, de alguma forma ali, se desviado. Nós sabemos perfeitamente que foi Deus e os seus anjos ali que colocaram as mãos ali naquele caminhão para que aquele caminhão pudesse
desviar e não colidir conosco ali. Quando nós descemos do carro, eu só ouvi meu filho falando assim: vamos desce do carro porque aqui não podemos ficar aqui, é perigoso ficar dentro do carro. Aí parece que a ficha começou a cair. Quando nós olhamos a situação do carro, eu havia percebido que o acidente, a situação era muito pior, muito mais grave do que eu havia imaginado estando dentro do carro. Naquele momento eu percebi que eu não iria conseguir prosseguir a viagem com a minha família. O carro ficou completamente destruído, a frente do carro ficou completamente destruída, a traseira ficou completamente destruída. É por isso que, como eu falei, a gente não tem noção de como o carro está rodando, para que lado o carro está rodando, quantas vezes ele rodou. Depois que eu estava fora do carro, que nós chegamos à conclusão que realmente ele bateu de frente e depois ele rodou e bateu a traseira, porque estava tanto a frente destruída como a traseira do carro também estava muito danificada. Pelo estado que ficou o carro, pela situação que ficou o veículo, a pancada que o carro teve, nós saímos dali os 4, eu, minha esposa e meus 2 filhos, sem nenhum arranhão, nenhum hematoma, nenhuma dor, nada que a gente pudesse falar que nós estávamos ali com algum tipo de ferimento ali. O mais interessante é que atrás desse caminhão que desviou, nós percebemos que ele desviou, estava vindo uma outra pessoa numa caminhonete. E essa pessoa, inclusive, depois ela parou, a caminhonete parou um pouco à frente, ela parou ali, nos ajudou ali depois a balizar ali a avenida com a BR, com lanterna e tal, nos ajudou ali. E ele confessou para nós, o senhor que estava naquela caminhonete confessou que ele estava atrás daquele caminhão. E por algum motivo, alguma coisa, ele percebeu que o caminhão havia se desviado de alguma coisa. Ele não havia visto a gente, ele não sabia que nós tínhamos rodado, que o nosso carro estava no meio da pista. Ele falou que percebeu ali que o caminhão havia feito aquele movimento de desviar. E ele, assim, por instinto, ele não sabe porquê, não sabe como, ele também acompanhou o caminhão e desviou. E quando ele desviou, ele percebeu que o nosso carro estava no meio da pista, ele passou por nós. Nós sabemos perfeitamente, ele não soube dizer porquê, o que aconteceu, como foi que ele acompanhou o caminhão ali. Porque ele falou, se eu não tivesse desviado, se eu tivesse achado que o caminhão estava saindo, quem sabe, de um buraco, de alguma coisa assim, se eu tivesse seguido reto, o caminhão não teria batido, mas eu teria batido de frente com o carro de vocês que estava no meio da pista. E mais uma vez, nós percebemos claramente ali as mãos de Deus, guiando, protegendo e nos livrando. Ele não sabe como ele desviou, ele não sabe por que ele acompanhou o caminhão, mas nós sabemos perfeitamente que foi Deus que fez com que ele pudesse desviar também ali. Então, mais um livramento, mais uma vez, Deus mostrando para nós ali que ele estava conosco naquele momento ali. Quando nós descemos do carro, como eu falei, nós percebemos ali realmente a gravidade da situação. Realmente o que havia realmente acontecido ali. Aquele guarda-rei do qual nós batemos, ele é uma placa de metal, que é aço puro. Ele chegou a entortar, assim, fez aquela volta, chegou a sair do chão. As estacas do guarda-rei chegou a levantar, saiu do chão, de tão forte que foi a pancada. Naquele momento ali chegou ali o pessoal da CCR para nos socorrer ali. Ainda perguntei depois como que eles ficaram, se alguém havia... Eles perguntaram, né? Você que ligou para nós? Alguém? Eu falei, não, eu não liguei. Perguntei se o rapaz estava ali, se tinha ligado. Eles não sabiam como que eles estavam ali. Chegaram muito rápidos ali. Ele falou, talvez pela câmera, talvez tivessem visto ali pela câmera as imagens, mas eles chegaram ali e não sabiam quem havia, não souberam responder quem havia acionado eles ali para estar ali naquele local. Quando chegou o guincho, eles vieram com um guincho, um reboque e ambulância, para tirar o carro da pista, né, e a ambulância para nos socorrer. Quando o médico desceu, a ambulância veio, nós estávamos ali os 4 fora do carro, chovendo, todo molhado, estava chovendo, estávamos todos molhados. Ele olhou e tal, aí mandou que a gente entrasse dentro da ambulância. Ele falou, estou vendo que vocês estão bem, não porque vocês estão precisando de atendimento, mas porque estava chovendo, então vocês entram lá para se proteger da chuva. Ele colocou a gente dentro da ambulância. Aí chegou lá dentro da ambulância, com mais claridade e tal, ali com a luz da ambulância, ele olhou novamente, perguntou como que nós estávamos, viu que a gente não estava com nenhum arranhão, não tínhamos uma escoriação sequer, não tínhamos um hematoma no corpo, uma dor, nada, nem eu, nem a esposa, nem os meus filhos. Ele ficou ali e tal, olhou, perguntou se a gente estava necessitando de alguma coisa, nós falamos que não. E nesse momento, então, nós começamos a perceber claramente as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Um fato interessante que aconteceu, que quando o rapaz ali
da CCR que chegou, que estava ajudando ali a colocar os cones na pista ali, para balizar, para não ter mais um outro acidente ali. A primeira coisa que ele perguntou para mim foi o seguinte: mas o airbag, não acionou o airbag do seu carro? Eu falei: não acionou o airbag do carro. Aí naquele momento ele falou assim: mas tem uma coisa errada. Quando você voltar, quando você resolver a situação, vai lá na concessionária e verifica, porque não tem alguma coisa, algum defeito nesse carro. Não pode o airbag não ter acionado. Ele falou isso, eu fiquei até com aquilo na cabeça. Falei: será que o carro está com algum defeito, algum problema? Aí nesse momento nós estávamos na ambulância ali, conversando com o médico, ele terminando de preencher ali o relatório. E esse rapaz voltou, depois de alguns minutos voltou e falou comigo assim: realmente o airbag não era para ter acionado. Os sensores do airbag lá, o pino lá, não sei bem como é que funciona, ele falou que é um tipo um pino que quando bate, aciona aquele pino e o airbag ele é acionado. Ele falou: o pino do airbag está intacto. Não foi, a pancada foi muito forte no câmbio, mas não chegou a acionar o pino ali, o sensor do airbag. Por isso que o airbag não foi acionado. Então o airbag não está com problema, não está com defeito. E aí eu conto para vocês mais uma vez, a gente percebe aí a mão de Deus sobre nós, a mão de Deus sobre as nossas vidas. Deus ele já tinha nos livrado, Deus já tinha nos dado o livramento de nós sairmos ilesos daquele acidente, sem nenhum arranhão. Se o airbag tivesse acionado, nós não teríamos nos machucado, não teríamos ferido, pelo menos eu que estava na frente ali, não teríamos machucado pelo acidente, mas nós teríamos sido feridos ali pelo acionamento do airbag. Porque nós sabemos perfeitamente, o airbag ele protege, é lógico, é para nos proteger, para que a gente não possa bater, quem sabe, a cara no para-brisa, não possa bater a cabeça no painel do carro, não sofrer um traumatismo, não desse tipo. Mas o airbag ele machuca. Pelo menos para as pessoas, quando o airbag frontal ali, para quem está no volante, na direção, o airbag ele machuca, porque ele sai numa pressão muito grande, ele corta, ele arranha, ele fere, inclusive conheço pessoas que quebraram o nariz quando o airbag acionou. Então, até nisso nós sentimos ali a providência de Deus, colocando as mãos inclusive ali nos pinos para proteger, para que o airbag não fossem acionados, para que a gente não tivesse nenhum ferimento. E eu entendo perfeitamente que Deus fez isso porque Deus queria que eu estivesse aqui hoje, contando para vocês este livramento, este testemunho da grandeza, da misericórdia e do amor de Deus por cada um de nós. Porque talvez se o airbag tivesse acionado, muitas pessoas poderiam não crer nisso que eu estou contando agora. Muitas pessoas poderiam falar: mas vocês estão vivos, vocês não estão com nenhum ferimento, porque o airbag foi acionado, o airbag protegeu vocês. O airbag do seu carro é que livrou vocês de uma coisa pior. E nós entendemos perfeitamente que não foi o airbag que nos livrou. Quem nos livrou, quem nos protegeu, foi as mãos de Deus, colocando os seus anjos ali realmente para nos livrar e para nos proteger. Nós tiramos inclusive uma foto dentro da ambulância. Depois que nós entramos, nós tiramos uma foto, os 4 ali, para comprovar realmente. Foi logo após que nós estávamos dentro da ambulância ainda, os 4 ali, intactos, sem nenhum arranhão, sem nenhum hematoma. Então eu deixo para as pessoas realmente que Deus está aí à nossa disposição. Nós só não temos acesso a Deus. Nós só não temos acesso à proteção divina se nós não quisermos. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Mas quando nós permitimos, quando nós aceitamos, quando nós abrimos o coração para Deus, Ele vai estar pronto a nos perdoar, a nos curar e a nos proteger. E a nos livrar dia a dia de todos os males, quem sabe, que este mundo nos proporciona. É isso que eu quero deixar para vocês, uma mensagem. Nós possamos confiar, acreditar, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Com certeza Deus vai estar cuidando de nós.